Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos discutir a república, tá? Que vem do latim, que significa coisa do povo, coisa pública, coisa de interesse da população que vive em uma determinada região. Se a gente lembrar que um próprio conceito de política, né? Quando a gente fala em questões políticas, de forma de governo, de organização de governo, nós tínhamos anteriores de 753 a 509 a monarquia. A monarquia acabou, como a gente viu na aula anterior, a partir de uma invasão de povos vizinhos dos romanos, os etruscos. Os patrícios tomaram o poder, né, do Senado, escolheram, elegeram dois cônsules, e esses cônsules nada mais é do que representantes, né, porque não tem como todos os senadores tomar as decisões. Então, os senadores escolhem dois representantes entre eles, e esses representantes vão ser chamados de cônsules. E eles vão governar a Roma, certo? Agora, o que, que nós temos em relação a isso? Tá? Essa república surge no momento de conflito. O poder da monarquia passa para a mão dos grandes proprietários de terra, os patrícios, tá? E eles vão governar para o cidadão romano. Mas a gente tem que lembrar que, como nós vimos lá na Grécia Antiga, e principalmente na organização política de Atenas, que era democrática, que era voltada para o cidadão, onde o governo era representante do povo, né, e era representado pelo povo, é, nós temos que lembrar que esse cidadão, esse povo, ele não é todo mundo, né? Os direitos não são iguais para todo mundo. Você tem que constituir uma família, uma classe rica, poderosa, no caso aqui os plebeus, que são considerados cidadãos. E esse governo é uma república para eles, porque eles participam, eles estão no governo. As camadas inferiores não vão ter nenhum direito político, inclusive a mulher, o escravo, né? Então, se nós só vamos ter um direito político adquirido pelos plebeus, mais tarde, né? Numa revolta que eles vão fazer no final da República e que eles vão adquirir direitos políticos e direito até de ter um cônsule para representar eles, o chamado tribuno da plebe, né? Representante da plebe dentro do Senado, porque até então, no período inicial da República, né, quem ocupava os cargos políticos dentro do Senado eram os patrícios, que tinha lá, né, como a gente já viu, algo não muito correto, mas eles, em troca de favores econômicos e sociais, eles conseguiam os votos dos plebeus, que eram considerados os clientes deles, né? É meu cliente, eu dou as coisas para ele e ele troca com voto comigo. Tá ok, tá? Para governar também, para ajudar todo esse processo, essa estrutura de governo, porque Roma foi crescendo com o passar dos anos. Quantos séculos já da fundação de Roma, né? Se nós imaginarmos lá que a República, ela começa em 509 e ela vai até 27, né? Então, são 4 séculos de República, são mais de 2 séculos de fundação de Roma. Então, Roma já é uma cidade grande, né, com uma classe social bem estruturada, que a gente já viu na aula anterior. E agora, o que, que seria essa república, então? Né? Seria os patrícios no poder, né? Tomaram esse poder dos monarcas e agora vai governar com uma elite patrícia no poder, que é o Senado. E esse Senado vai ter amplos poderes políticos, né? O monarca vai deixar de existir, a monarquia vai deixar de existir. Tá. Esses senadores, como eu já falei, eles eram representados por duas pessoas que eram escolhidas entre eles, que eram os cônsules, né? E eles eram considerados magistrados, né? Porque magistrado era todas aquelas pessoas que ocupavam cargos políticos importantes, tá? Mas havia uma diferenciação na organização desse governo. Quando que tem? Vamos supor, vocês imaginam a sala de aula. A sala de aula é o Senado. E todas as pessoas que estão dentro da sala de aula são os senadores. São filhos de famílias ricas, proprietárias, que vivem bem, que comem bem, que têm conforto, que já moram na cidade desde o período da sua fundação, quando seus antepassados já moravam lá, né? Então tem um status político, social, de já viver naquele local há muito tempo, né? De não ser um forasteiro que chegou depois,
tá? São famílias ricas. Aí o que que acontece com vocês? Vocês governam o país. Só que em determinado momento, não tem como todo mundo tomar as decisões e representar. Quem que vai representar o Senado? Quem que vai falar? Na hora de falar e dizer, de mostrar o que o Senado está fazendo, precisa de um representante. No caso de Roma, foi escolhido dois, que eram os cônsules. Eles que falavam pelo Senado. O Senado que decidia, mas era eles que falavam pelo Senado. Certo? Aí o que que acontece? Nos períodos de guerra, e para não dar briga entre esses dois senadores, porque podiam ter, né, visões divergentes, o que que acontecia? Um senador, cônsul, cuidava da cidade de Roma e o outro cuidava dos exércitos, tá? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma Roma que cresceu, mas Roma é uma cidade cercada por muros, né? É aquele local ali que parece tão pequeno, né, que tem todo esse poder que a gente vai ver que esse poder vai crescendo e dominando regiões até de outros continentes, tá? Então nunca percam da cabeça a ideia de que, na cabeça, a ideia de que Roma é uma única cidade. Roma está lá na Itália, na Península Itálica, como nós vimos numa aula anterior, né? A gente olhou o mapa, viu lá a localização dela certinho, lá próximo do Rio Tibre, e é aquela cidade lá que vai fazer tudo isso e que tem todo esse esplendor e esse domínio que a gente vai vendo aqui conforme isso vai crescendo, com o passar dos anos, né? E como Roma vai ficando poderosa e vai dominando tudo, até chegar ao século V, quando ela caiu com as invasões bárbaras, tá? E ela foi destruída. Mas então vamos voltar aqui para o período da República. Durante um período de guerra e que precisava tomar decisões mais rápidas, aí simplesmente o Senado entregava o cargo político, né, todas as decisões para um cônsul. E esse cônsul, durante o período de guerra, porque tinha que tomar decisões rápidas, não dava para ficar debatendo lá no Senado. Ah, nós vamos fazer isso. Ah, não, porque eu não quero assim. Então aquela discussão política deixava de existir. E um dos senadores passava a ser o ditador. Ditador porque é ele que vai ditar as regras, nesse sentido. Não ditador como uma pessoa ruim, que vai massacrar, que vai judiar das outras. Não nesse sentido, tá? Ditador porque é ele que vai ditar as regras e não mais o Senado. E se a crise política permanecer por causa da guerra, ele podia ganhar até 6 meses como ditador para ele não precisar consultar o Senado, ele poder tomar as decisões, tá ok? Só que para ajudar esses senadores a governar, tem os magistrados, que eram pessoas que ocupavam cargos políticos. Esses magistrados, eles vão se ocupar de várias coisas da política romana. Como, por exemplo, lá naquele quadro, que eu vou pedir até para vocês marcar esse quadro laranja aí, onde está escrito magistrados. Isso é muito importante. É essas pessoas, é esses cargos políticos que vão ajudar os senadores a governar Roma. Então vamos lá, os questores. Os questores eram os tesoureiros, né? Ou seja, responsável pela administração financeira de Roma, administrava os gastos públicos, a arrecadação de tributos. Ou seja, era eles que recebiam os impostos e que administrava onde que esse imposto vai ser gastado, né? No pagamento dos funcionários, que eram os magistrados, parte vai para a construção de tal coisa, vai para o governo e assim por diante, né? Vai fazer uma administração. É igual quando os pais recebem, né? No final do mês, contabiliza o que a empresa ganhou, o que a roça produziu ou mesmo o que o emprego produziu de salário. E aí vai falar, olha, esse ano nós ganhamos tanto, né, esse mês. Então, tanto é para pagar comida, tanto é para pagar água, tanto é para pagar luz, tanto é para comprar um carro e vai administrar como que o dinheiro da família vai ser gasto, certo? Então, a função dos tribunos, dos questores, era de recolher os impostos e dizer como que Roma ia gastar esse dinheiro, tá? Nós temos o Edis, né, que eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana. Se vai construir esgoto, se vai construir asfalto, no caso, calçar as ruas com pedras, né, se vai fazer monumentos, obras públicas, tá? Então, os Edis ocupavam do saneamento, do abastecimento de água. Vocês lembram que nós já vimos em páginas anteriores os aquedutos,
né, que eram aquelas gigantescas construções romanas com centenas de quilômetros que traziam água para Roma de regiões distantes, cortando por serras, por vales, por montanhas, né, e fazia aquela estrutura gigantesca que está até lá, que está até hoje lá, né, firme ainda, né, e que traziam água por cima daquela estrutura até a cidade de Roma. Então, era eles que eram responsáveis por todos esses projetos, né, de construção da cidade de Roma. Os pretores eram responsáveis pela aplicação das leis, né, cumpririam um papel como se fosse hoje os magistrados, os juízes, né, ou a justiça brasileira. Então, era eles que iam ver se a justiça estava sendo praticada correta ou não, tá? Os censores, né, que efetuavam os recenseamentos e zelavam pelos bons costumes. O que é esse recenseamento? É contar a população, ver como que essa população se organiza, né? E eles cuidam da postura das famílias, né? Para ver se os costumes eram mantidos ou não. Mas por quê? Cuidar para ver se as pessoas estão mantendo as tradições e os costumes. Porque até um determinado momento da República, isso a gente vai ver na próxima aula, né, não existia leis escritas. Então, as leis em Roma eram leis consuetudinárias. Eu vou falar de novo, para vocês não esquecerem esse nome. Leis consuetudinárias. O que era isso? Como não tinha um código de leis escrito, né, de regras escritas, se a gente imaginar as leis como regras para as coisas erradas que foram feitas na sociedade, se cria uma lei para poder resolver aquele tipo de problema. Então, automaticamente, já que não tínhamos um código de leis escritas, que só vai aparecer mais tarde, as leis eram as tradições, que eram repassadas de família para família, ou para os mais antigos passavam para gerações mais novas. Então, os censores cuidavam dessa questão, né, para ver se essas leis estavam sendo respeitadas ou não, se estava fazendo conforme a tradição, ou se alguém fez de forma diferente, deu um problema, uma briga. Então, era ali que se resolvia as situações, observando as tradições, tá? E o pontifício máximo era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas. Então tinha um poder religioso, né, que tinha também uma influência lá no Senado e nas decisões políticas. Ali você está vendo uma cena do Senado, as pessoas sentadas, enquanto Cícero, que foi um grande orador, né, ele discursava e ele estava fazendo uma denúncia nesse momento de uma conspiração política, né, que eles queriam matar um dos cônsules, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei anteriormente? Se mata um cônsul, vai sobrar um cargo vago. Então, automaticamente, quem está mandando matar é porque está interessado em ocupar esse cargo, né? Então, as trocas políticas aconteciam com essas falcatruas, com assassinatos, com mentiras, né? Tudo que pudesse derrubar um governante para que outro assumisse o poder, certo? Pessoal, lá na Organize as ideias. Considera Roma durante o período da República, identifique quais seriam os magistrados encarregados de resolver um problema, como cobrança de impostos, está lá no quadro laranja que eu pedi para vocês marcarem. Então, quem que cobrava os impostos, quem que aplicava as leis, quem que fazia o recenseamento da família e quem que obtenção de autorização para a abertura de um estabelecimento comercial. Então, quem que cuidava das leis, tá? Só vocês voltar lá na minha fala aqui, ou então lá no quadro que vocês vão descobrir quais que são os magistrados que ocupavam e que era responsável por cada coisa que está perguntando em cada questão dessa, tá? Mas só que durante a República a gente já viu organização social, política. Agora a gente precisa entender que durante a República Roma começou a conquista. E o que seria essa conquista? Quando Roma começa a dominar regiões além da cidade romana. Pegam seus exércitos e começam a dominar regiões. E Roma vai crescendo. A cidade continua lá. Roma é aquilo ali, cercada de muros, aquela cidade. Mas o seu poder militar vai dominando outras regiões. E as fronteiras romanas vão aumentando, tá? Roma domina a Península Itálica, depois vai para a Europa,
Só que quando chega lá nas ilhas, lembra que eu falei para vocês que tinha a ilha da Sicília, da Sardenha e da Córcega? E a gente viu no mapa da aula anterior que tinha povos da África que estavam até lá. Se vocês voltarem lá e olhar o mapa, vocês vão ver que tinha povos da África, né, que estavam dominando aquela região, que eram os cartagineses. Eles dominavam o sul da Itália, tá? Então, automaticamente, chega um determinado momento que a expansão romana barra, né, na dominação cartaginesa, tá? Porque os cartagineses tinham uma bela cidade no norte da África, eles dominavam o comércio marítimo, eles tinham colônias em torno do Mediterrâneo e ali eles levavam produtos de barco e comercializavam com todas aquelas colônias. Mas para Roma dominar todo o comércio marítimo no mar Mediterrâneo e dominar outras áreas, precisava fazer com que os cartagineses recuassem. E para derrotar os cartagineses foi imposto uma guerra a eles, que foi chamada de guerras púnicas, porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, tá? Então, por isso, guerras púnicas. E com essa guerra, Cartagena, né? Cartago foi derrotado, né? O poderio militar e econômico de Cartago caiu e deu condições para que Roma passasse a dominar o norte da África. Inclusive dominou o Egito, com colônias no Egito, né? Dominou Alexandria, cidades importantes que estavam lá no norte da África. Dominou também a Península Ibérica, Espanha e Portugal. E aí o poder de Roma foi crescendo, 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 crescendo. Só que esse crescimento romano era bom para os romanos? Para a parte da população romana que estava no poder, os patrícios, era maravilhoso. Porque conforme os patrícios estavam no Senado durante a República, eram pessoas que eram reconhecidos como cidadãos romanos e que eram privilegiados pelo Estado romano, né? Pelas instituições, pela política e pelas leis romanas. Quando eu falo Estado, eu falo disso, né? Então, automaticamente, o que acontecia? Eles eram beneficiados com essas conquistas, porque quanto mais os soldados romanos conquistavam novos lugares, mais eles podiam fazer comércio, né? E também lembrando que uma parcela dos plebeus também era privilegiada, porque os plebeus também tinham uma parcela que era comerciante, né? Então podia transportar, trazer mercadorias, vender. Só que quem mais foi beneficiado foi os patrícios, porque as novas conquistas, as terras melhores ficavam para eles. E além disso, todos os povos conquistados vinham para Roma como escravos. Então eles tinham milhares de escravos e milhares de alqueires de terra que eles poderiam produzir. Como eles tinham terra em abundância, não precisava comprar, que vinha do fato deles ter conquistado em cima de outros povos, tomados de outros povos, através de guerras, né? Eles tinham escravos e terras e produziam alimentos sem ter gasto nenhum, porque o escravo não recebe salário. Então eles vendiam os produtos deles muito baratos. E a população pobre, os pequenos proprietários de terra, que eram os plebeus, não conseguiam vender os seus produtos tão baratos. Ficaram endividados, perderam suas terras, porque para conseguir se manter nas pequenas propriedades, eles contraíam dívidas com os patrícios ricos que tinham muito dinheiro. Faziam empréstimos. E quando eles não conseguiam fazer esses empréstimos, os patrícios tomavam suas terras. E aqueles que se mantinham na terra não conseguiam vender seus produtos, porque os produtos dos patrícios eram muito baratos. E ninguém comprava dos plebeus, que eram caros. Até porque os plebeus trabalhavam com a sua própria mão de obra de família. E os patrícios trabalhavam com os escravos que eles ganhavam em guerras. Então, automaticamente, quando esse monte de escravo vinha para Roma, e a população plebeia que morava na cidade, que fazia pequenos serviços, foram perdendo todos os seus serviços, porque na medida que vinham escravos, os patrícios, que eram as famílias ricas, ocupavam o trabalho dos escravos e não tinha mais trabalho para os plebeus. Os pequenos proprietários plebeus se endividaram perdendo suas terras, os que não se endividaram não conseguiam vender seus produtos, saíram todos do campo e vieram para a cidade. Mas só que na cidade também não tem serviço, porque o serviço está sendo ocupado pelos escravos que eles conseguem nas guerras. E aí Roma virou uma tremenda bagunça, vamos dizer assim.
Por quê? Porque uma população rica, patrícia, ganhando muito dinheiro com a guerra, com as conquistas, né? Porque a gente chama essas conquistas romanas de pilhagem, porque por onde os romanos passavam eles roubavam, né? Eles, além dele dominar territórios e fazer esses povos pagar impostos para eles, eles ainda pegavam as terras melhores, ainda escravizavam as pessoas e retiravam as suas riquezas, que eram todas levadas para Roma, e que ficava na mão desses patrícios ricos, que era a elite política. E os pobres que saíram do campo e que moravam nas cidades não tinham serviço, porque quem que ia dar serviço para um plebeu se estava vindo milhares de escravos das campanhas e das guerras feitas pelos romanos em outras regiões? Então essa população ficou marginalizada, jogada pela rua, passando fome e criando sérios problemas sociais, porque aumentou a violência, né? Mas como que inicialmente os patrícios viviam no meio dessa bagunça? Porque eles eram homens ricos, e a cidade cheia de plebeus pobres, sem poder trabalhar, sem serviço, roubando, matando, né? Uma grande marginalidade começou em Roma, ao mesmo tempo que Roma cada dia ficava mais rico com as guerras, a população pobre cada dia era menos desassistida pelo governo, né? E ficava marginalizada. O que eles fizeram? Eles construíram as vilas, compravam chácaras, porções de terra em volta da cidade, mudavam para essas terras, lá construíam muros e tinham um exército particular que cuidava dessas propriedades. Enquanto na cidade ficava uma classe gigante de plebeus passando fome sem ter o que fazer, certo? E foi isso que gerou, né, um chamado conflito entre patrícios e plebeus, que vai ser assunto para a próxima aula, ok?